Olá, meu querido inscrito, olá, meu querido amigo do canal. Muito bom ter você aqui, você sendo nosso aluno, está prestigiando o nosso canal. É uma honra estar montando esse material de primeira para você. Nós estamos na segunda aula de Química, nós estamos entrando na parte de exercício. Aqui você vê um formato novo do nosso canal, um tema de Química, o nome da matéria, um exercício, o grau de dificuldade dele e o exercício que está sendo proposto. Estamos na semana de exercício de Química e, por falar em exercício, lembra de aula. Então quero chamar você para assistir a nossa primeira aula de densidade, tá? Nossa primeira aula de Química, um tema extremamente importante na Química. Foi uma aula passo a passo no qual eu expliquei o assunto densidade e que geraram 4 questões. O primeiro deles foi a aplicação. O exercício de aplicação ele tem a função de fixar o conteúdo que a gente precisa que você entenda, que é base para que você possa fazer o próximo exercício, que é de concurso, ou pré-militar, ou de vestibular. Nós trabalhamos com esses temas aqui em nosso canal. Se você está assistindo teoria, ele te convida para fazer os exercícios. Se você está vendo o exercício, ele te convida para você assistir a teoria. Por falar em teoria, nós estamos na segunda aula de Química. E eu necessito que você tenha visto a teoria. Se você não viu, para o vídeo agora, corre para a teoria, senão você vai agarrar aqui. Porque eu vou falar e vou explicar de um jeito que é extremamente necessário que você tenha assistido a nossa aula, beleza? Então, é uma honra ter você assistindo lá também a nossa teoria atômica e a matéria teórica disso, ok? Bom, vamos começar então. Eu sempre vou pedir aquele famoso like, aquela famosa curtida e aquele lindo comentário. É isso que, gente, o comentário é igual gasolina. Você coloca a gasolina no carro, ele vai embora. O comentário e a curtida é a mesma coisa que você está alimentando o nosso carro do conhecimento. Ele vai embora. Então eu preciso de combustível que só você, meu inscrito, você meu amigo, você meu aluno, pode nos oferecer. É com muito privilégio que nós vamos começar esse exercício, que foi feito com muito carinho para você. Bom, a nossa primeira questão fala o seguinte: o átomo, na visão de Thomson, é constituído de letra A, níveis e subníveis de energia. Para quem assistiu nossa aula, percebe que eu não, em momento algum, comentei sobre níveis e subníveis de energia. Não falei disso. Quem fala sobre isso é Thomson, certo? Não. Quem fala sobre isso é Pauling, Linus Pauling. Mas como eu ainda não entrei nesse assunto, não tem por que você achar que níveis e subníveis de energia é uma opção correta. Então essa opção é falsa. Na letra B de bola, você pode ver o quê? Que são cargas positivas e negativas. Se você ler o terceiro tópico da matéria e no segundo item, você vai ver que existem uma descoberta de Thomson, que são cargas positivas e negativas. Então, repetindo, no terceiro tópico, no item 2 da nossa aula, você vai ver que eu falei sobre isso lá. Então, essa resposta é verdadeira, você marcaria essa resposta. Mas a gente já está aqui, vamos entender por que não seriam as outras? Bom que você topa, porque a gente não deixa nem você falar aqui é só matéria, só conteúdo. Então, vamos embora. Na letra C, núcleo e eletrosfera. Se você prestar atenção no tópico 4, que fala de Rutherford, o Rutherford fala que a existência de núcleo, ele descobre a existência do núcleo e da eletrosfera, onde ficam os elétrons. Então, quem fala sobre isso é Rutherford, não é Thomson, então é falso. Grandes espaços vazios. Se você prestar atenção, Rutherford também fala isso. No momento que eu falo que o núcleo da Terra, o núcleo do átomo, ele é 1836 vezes menor que o átomo como um todo, e faço uma comparação de uma bola de futebol no centro sendo o núcleo e o campo de futebol sendo o átomo, você vê um grande espaço vazio. Então quem descobriu isso foi Rutherford. E os orbitais, não precisa nem falar, porque quando você fala de orbital, você lembra de subnível de energia, que está ligado ao nosso querido Linus Pauling. Então não precisa se preocupar com orbital. Se eu não falei disso dentro da matéria, não há o que você se preocupar. Então seria falso. A questão número 1, extremamente fácil.
Então espero que você tenha gostado da primeira questão e te convido com o tapete vermelho para nós irmos para a questão 2. Questão 2. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre os modelos atômicos realizados por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva de metal exerceram. Primeira coisa que eu quero que você se atente nesse texto é o quê? No tópico 4, quando nós falamos de Rutherford, você vê um desenho do experimento de Rutherford durante a aula que eu expliquei para você. E você vê que as partículas batem no núcleo, na placa de ouro, e elas sofrem uma repulsão. Beleza, então lá no item você lembra que isso aqui foi Rutherford. Então você vê essas duas opções estão no stand-by. Com isso, você já elimina a letra A e já elimina a letra C. Beleza? Ótimo. Agora nós vamos ler a segunda afirmação, que fala o seguinte: átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Olha que interessante. O que eu falo para você? Se você olhar o tópico 2 e no item 5 da matéria, eu falo que as esferas são indivisíveis. Quem fala isso? Vamos falar logo logo. Quando você olhar o tópico 2, o item 2, eu falo que os elementos são idênticos. E quando você olhar o tópico 2, o item 1, ele fala que elementos diferentes têm propriedades diferentes. Olha que interessante. Está lá na matéria. Quando você vê isso aqui, você vai ver, óbvio que você já anotou, óbvio que você já viu minha aula e óbvio que você anotou tudo nisso no caderno. Você é uma pessoa totalmente didática que vai fazer tudo certinho. Então o que eu convido você a fazer? Ter no caderno essas afirmações de cada cientista e vai ser um roteiro de estudo para você. Então quando você vê isso, você vai ver que Dalton foi a pessoa que falou isso. Quando você matou aqui a segunda, você já viu que é Dalton? Você já sabe que não pode ser mais a letra B. Você já mata a letra B e já marca a letra D como resposta correta. Beleza? Ótimo, ainda bem que você gostou da questão 2. É uma questão de nível médio. Nós vamos agora para a questão número 3. Nessa próxima questão, vamos ler o enunciado. Assinale a afirmativa a seguir que não é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton. Então, nós vamos agora buscar as afirmações que Dalton não disse, ou seja, as afirmações falsas. As afirmações falsas que eu quero, beleza? E as afirmações que ele disse são a que eu não quero. Essa questão é difícil porque muita gente se confunde com essas situações. Então vamos começar com a letra A. Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas. No tópico 2, no item 4, fala o seguinte lá da matéria da teoria. Os átomos não mudam quando formam seus componentes químicos. Se os átomos não mudam, o que você entende? Ele não pode ser transformado. Ele disse que ele foi transformado. Então essa afirmação Dalton não disse. Vou até marcar Dalton aqui para vocês ficarem com o Dalton e o não. Até não é uma ideia. Pronto. Se não é uma ideia de Dalton, isso aqui não é, então é a que eu estou procurando. Isso aqui vai ficar verdinho, é a resposta correta. Agora vamos ver por que as outras afirmações são de Dalton. Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas. Bom, átomos de um mesmo elemento têm a mesma propriedade. No tópico 2, no item 2 na matéria, você encontra essa afirmação. Ele fala que átomos de um dado elemento têm a mesma propriedade, as quais diferem das propriedades dos átomos de outros elementos. Olha o que diz o tópico 2, o item 1. Átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes. Perceba que ele, novamente, ratifica, ou seja, confirma a afirmação de Dalton. Então essa é F, eu não quero porque é uma afirmação de Dalton. Letra C. Um elemento é composto de partículas indivisíveis.
Se você olhar o tópico 2 do item 5, fala o seguinte: os átomos são indivisíveis, sabemos que não se cria, transforma ou destrói. Então, o elemento é composto de partículas divisíveis e diminutas chamadas de átomos, ou seja, você sabe que Dalton disse que átomo é uma partícula indivisível, ok? Então, letra C também está batendo. Então, não é o que eu quero. Letra D. Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas. Ele está falando de uma formação química, da água, que é H2O, ou do gás carbônico, que é o CO2. Se você olhar o tópico 2 no item 4, ele fala o seguinte: os átomos não mudam quando formam seus componentes químicos. Compostos são formados por átomos diferentes e combinam. Então, a letra D também é uma afirmação de Dalton. E finalizando, a letra E, ele fala que os átomos são sistemas homogêneos. Se você olhar o tópico 2, o item 2, fala o seguinte: átomos de mesmo elemento têm a mesma propriedade. Se você tem mesmo elemento e mesma propriedade, você tem um sistema homogêneo. O que é homo? Homo é igual. Então, eu tenho um sistema igual. Se eu tenho átomos iguais, vai gerar um sistema homogêneo. Então, a letra E também Dalton disse. Então, não é o que eu quero. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi feito com o maior carinho para você. De verdade, fazemos um trabalho com muito amor. Te espero na próxima aula. Forte abraço do professor e seu amigo de sempre, Marcon Santos. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe e prestigie a gente aí.